Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu vivi uma situação que, com toda sinceridade, me envergonhava um pouco. De certo modo, o fato é que, num passado não muito distante, eu tinha me envolvido com um homem casado. Como acontece geralmente nesses casos, né? Eu não sabia disso, que ele tinha alguém, até porque ele escondeu, né? Desde o começo. Para usar o português bem claro, me levou na conversa. E olha, um homem bonito, sabia conversar, né? E acabou me enrolando. E como também acontece, pelo menos de vez em quando descobri já era tarde, porque estava envolvida até o pescoço. E o pior, apaixonada. Lembro que na época sofri um monte. Cheguei a terminar tudo com ele. Só que ele não parou de vir atrás de mim. Me prometeu mundos e fundos, disse que eu tivesse um pouco de paciência. Aquela lenga-lenga que todo mundo já conhece. Falou que não podia largar a esposa naquele momento, porque ela sofria de depressão. Sempre tem um motivo, né? E ele tinha medo que ela cometesse uma loucura. E assim foi me enrolando. Mas eu pergunto, quem é que quer ser a outra na vida de um homem? Ninguém, né? Ninguém. Eu não queria essa vida para mim. Fui suportando, porque gostava, mas... Sabe, naquela confiança que, a qualquer hora, perto de completarmos 8 meses juntos, por um descuido, adivinha, acabei engravidando. Aí o que já era ruim ficou pior. Fiquei tão assustada, mas depois achei que podia ser o que faltava para convencê-lo a tomar uma decisão, né? Dar um jeito na vida. Largar da mulher para ficar comigo, juro. Eu acreditei que por conta da minha gravidez, pelo fato de viver dizendo que me amava, ele finalmente poderia se separar da mulher para ficar comigo. Na prática, no entanto, adivinha, continuou do mesmo jeito. Ele continuou me enrolando. Tudo bem que me deu toda a assistência durante a gestação, mas a verdade é que continuou me passando para trás. Minha mãe, quando soube, ela ficou louca da vida. Olha, me deu um sermão. Me falou coisas que me fizeram até chorar. Você não tem vergonha na cara, não, de se envolver com homem casado? Hein, minha filha? E ainda por cima, engravidar? O que eu ia dizer? Ela tinha razão, né? De modo que escutei tudo de cabeça baixa. Por conta de toda a situação, minha mãe não ia com a cara do Kleber. Achava que ele tinha me desencaminhado na vida. Eu também não me sentia bem. Também nunca achei certo essa coisa de virar amante de homem casado. Nem eu mesmo acreditava que tinha me envolvido num caso assim. Minha desculpa, a única que eu tinha, que não sabia lá no começo, né? E quando descobri já era tarde. E é aquela coisa, quando tá apaixonada, às vezes a gente não tem força para tomar a decisão necessária. Depois que minha filha nasceu, o Kleber continuou me ajudando em tudo. Reconheceu a menina, deu o seu nome a ela, pagava a pensão todo mês. Só que o tempo foi passando e ele nunca resolveu a vida lá com a mulher dele. Em relação à criança, não tem um A para contestar. Agora, em relação a mim, continuou tudo do mesmo jeito. Quando a gente conversava, a desculpa era sempre a mesma, né? Calma, Nancy. As coisas não são tão simples. Dá mais um tempo. Do modo dele, ele deu um jeito de se manter presente na vida da nossa filha. Como ele e a minha mãe não se acertavam, a gente costumava sair para algum lugar para ele poder curtir um pouco a menina. E assim o tempo foi passando, a gente continuou levando o nosso caso, até que quando me dei conta, minha filha tinha completado 4 anos. E ainda estávamos, eu e ele, no mesmo pé. Ele lá com a família dele, esposa e 2 filhos, e a gente naquele chove não molha. Foi nessa época que me deu um estalo.
E eu me dei conta, não sei nem se é a expressão certa, porque já tinha me dado conta, mas não sei, me deu um clique. Que se não tomasse uma atitude, iria envelhecer e não ia sair daquela situação. Ele continuava me levando em banho-maria. Refleti muito nessa época e resolvi, a certa altura, lhe dar um ultimato. Chamei para uma conversa e não sei de onde que eu tirei coragem para falar aquilo, mas falei. Kleber, olha, do jeito que tá, não vai continuar. Viu? Se for para ficar assim, não quero mais. Você tem até o final de semana para pensar. Sabe, e se você realmente quiser ficar comigo e com a nossa filha, vai ter de tomar uma decisão. Uma decisão que faz mais de 5 anos que você já devia ter tomado. E já vou avisando. Não adianta vir com aquela conversinha fiada, que eu cansei de ser boba. Ele viu que eu estava falando sério. Fez aquela cara de surpresa e falou que ia pensar. Depois conversamos de novo, mas novamente ele veio com as mesmas desculpas esfarrapadas de sempre. E mais uma vez pediu paciência. Então, como já tinha anunciado, tomei a decisão que já devia ter tomado há muito tempo. Dei um basta. Botei um ponto final no nosso relacionamento. Olha, com toda certeza, ele achou que eu ia me dobrar depois. Só que toda vez que ele me procurava, que vinha pro meu lado, cheio de carinho, eu cortava. E repetia a mesma coisa. Não vem que não tem, Cláudio. Entre nós dois acabou. Nosso único vínculo é a Fernanda. Ele nunca desistiu de se acertar comigo. Sempre que vinha ver a menina, fazia uma tentativa. Nancy, não faz assim comigo, Nancy. Você sabe que eu sou louco por você. Morrendo de saudade. Tô até com uma dor estranha aqui no peito. Você não tem pena de mim? E de mim, quem é que tinha dó? Ninguém, né? Era o que eu dizia para ele. Olha, para não dizer que nunca mais aconteceu nada, ao longo de 2 anos, depois que eu dei aquele ponto final, tivemos 2 recaídas. Em 2 anos, hein? Eu estava carente, me sentindo solitário. Aliás, fiquei assim o tempo todo, mas tem dia que você tá mais, né? E acabei cedendo quando ele me procurou. Mas deixei bem claro que tinha sido só um momento de descuido. Mas que a gente não ia reatar. Aliás, só tinha um jeito de eu aceitar o de volta. E eu falei para ele. Quando você se tornar um cara livre, para poder me assumir como esposa, aí você vem conversar comigo. Mas me dei conta que ele jamais faria isso. Não teria coragem nunca de largar a mulher. Meio que perdi o encanto, sabe? E eu não queria ser a outra na vida dele para sempre. Ao cabo daqueles 2 anos que coloquei aquele ponto final no nosso relacionamento, o destino acabou colocando outra pessoa no meu caminho. E tudo aconteceu de um modo assim bem casual. Lembro que naquele dia eu saí do serviço e fui pro ponto esperar o ônibus. Tava chovendo, eu tava de sombrinha e aquele moço tava bem do meu lado na calçada, esperando para atravessar a rua. Por conta da chuva, tinha várias poças d'água ali perto da gente, né? E não é que um carro passou por cima de uma daquelas poças e molhou nós dois. Olha, eu fiquei tão buzina da cara que falei um palavrão na hora. E ele achou graça. Foi até estranho porque ele também tinha se molhado, né? Mas eu falei o palavrão e ele riu. Se bem que depois até eu ri, né? Embora tenha molhado toda a minha roupa. No fim acabamos nos apresentando. O Donizete trabalhava ali perto, estava indo pegar o carro no estacionamento. Na verdade, eu já o tinha visto algumas vezes. Principalmente no intervalo do almoço.
Mas aquela era a primeira vez que a gente trocava uma palavra. Era um moço bem simpático, bonito. E a gente conversou assim. Olha, foi até bacana, porque aquilo que no começo foi um ponto desfavorável acabou sendo o começo de uma conversa bem descontraída. Ele perguntou onde eu trabalhava, falei o nome da loja, ele falou que conhecia, que às vezes passava ali na frente. E quando a gente foi se despedir, ele falou todo cheio assim de gentileza, sabe? Nancy, olha, foi um prazer conhecer você, viu? Aliás, posso te fazer uma pergunta? É senhora Nancy ou senhorita? Claro que eu entendi a intenção da pergunta na mesma hora. Falei que era senhorita. E ele se abriu num sorriso. Cada um seguiu o seu rumo depois. Fui pro ponto e ele foi pro estacionamento. Só que, claro, fiquei pensando naquele encontro casual, né, durante algum tempo. Mas, sinceramente, foi uma coisa que eu pensei e depois esqueci. No dia seguinte, no entanto, depois que voltei do intervalo, tinha uma surpresa me esperando na loja. Mas uma surpresa mesmo. Assim que cheguei, uma colega veio me falar: Nancy, chegou um buquê de flores para você. Acabaram de entregar. Buquê de flores para mim? Você tem certeza que é para mim? Eu nunca, vou repetir, nunca, jamais tinha recebido uma flor na minha vida. Nem mesmo um botãozinho de rosa. E é claro que isso mexeu muito comigo, né? E era um arranjo tão bonito. E também um cartão. Imagine a minha surpresa quando vi quem tinha mandado o arranjo. Estava escrito ali, né? Donizete. O rapaz que eu tinha conhecido no dia anterior. E o que ele escreveu ali no cartão também me deixou toda derretida. Aceita jantar comigo essa noite? Abaixo, além do nome, tinha também o telefone. Com toda certeza, ele devia estar querendo que eu mandasse uma mensagem como resposta, né? Olha, nessas alturas eu já estava tremendo. Eu nunca, repito, tinha recebido rosa. Nem flor do campo, nem flor nenhuma, nem um botãozinho. E aí a primeira vez já é aquele arranjo maravilhoso. Só eu sei o impacto que aquele arranjo causou em mim. Adorei. Mas demorei um pouco para responder. Na verdade, demorei foi para me recobrar. Agradeci as flores, falei que eram lindas, mas nem toquei no assunto do jantar. Ele refez o convite, só que em vez de aceitar, perguntei se ele não preferia marcar um almoço para o dia seguinte, porque eu tinha tanta coisa para fazer em casa depois. Sem contar que tinha minha filha, né? Ele topou. Falou que podia ser. Me senti tão boa depois. Indo embora com aquele arranjo lindo nas mãos. O pessoal do ônibus, todo mundo ficou olhando para mim. Eu acho que não consegui disfarçar o sorriso. Para resumir, no dia seguinte, até me arrumei um pouco melhor para ir trabalhar. Na verdade, confesso, me arrumei muito melhor. E encontrar com o Donizete para a gente almoçar, já que eu tinha sugerido aquele almoço e ele tinha aceitado. Combinamos que ele passaria ali na loja para me apanhar. Pensa na minha ansiedade. Foi um almoço tão gostoso. E só pelo jeito como ele me olhava, deu para sentir que tinha interesse em mim. Naturalmente que depois daquele buquê, ficou muito claro que ele tinha realmente interesse, que não era só um interesse assim supérfluo, né? Se não tivesse, não teria mandado aquelas flores lindas, nem feito convite nenhum. Olha, não aconteceu nada demais entre nós. Na verdade, a gente só almoçou e conversou. Nem mesmo um beijo. Mas ele perguntou se podia me dar carona no fim do dia, porque assim poderíamos conversar mais um pouco.
aceitei, claro, né? E só assim trocamos o nosso primeiro beijo. Mais do que o arranjo de flores, aquele beijo mexeu muito comigo. Eu nunca tinha conhecido um homem tão atencioso e romântico, né? Qual é o homem que hoje em dia dá flores para uma mulher? São raros. Era o tipo de homem que nem precisava se esforçar muito para conquistar a gente. Até porque tudo nele parecia natural, espontâneo. Desde o começo, contei para ele que tinha uma filha. Ele naturalmente quis saber do pai da Fernanda, né? Se a gente conversava, se tinha uma boa relação. Eu falei a verdade. Que o Kleber era casado, que tinha esposa, filhos, mas que o nosso elo era apenas a minha filha. Que ele pagava pensão e só. Não tinha nada que esconder dele. Falei a verdade, do começo ao fim. Logo nos primeiros dias, minha mãe o conheceu. E ao contrário do que aconteceu lá atrás com o pai da minha filha, minha mãe o adorou. Tanto que depois de 2 vezes que ela falou com ele, ela não parava de dizer a mesma coisa. Agora sim, você encontrou um homem que eu boto fé. Viu, Nancy? Tô orgulhosa de você. Fiquei feliz pelo fato de ela ter gostado de conhecer o Donizete. Até porque ele implicava muito com o Kleber, né? Mas tinha os seus motivos. Quem não gostou muito de saber, porque acabou sabendo que eu estava namorando, adivinha quem foi? Pai da minha filha. Eu já imaginava que isso fosse acontecer, né? Nossa filha comentou com ele, do Donizete. Aí ele veio conversar comigo, todo nervoso. Escuta, que história é essa que a Fernanda me contou que você anda levando um bocó lá na casa de vocês? Olha, bocó eu nunca levei para minha casa. Se bem que talvez tenha levado já, mas o que você tem com isso? Como que eu tenho com isso? É verdade? Qual é o problema, Kleber? Pelo que me consta, não te devo satisfação nenhuma, né? Ele ficou espumando de raiva. Ficou em silêncio, mas olha, parecia que eu podia ver a sua reação na minha frente. Ele com aquela cara. Depois ele quis saber o que eu tinha com o Donizete. E eu falei a verdade, até porque não tinha por que esconder. Que a gente tinha se conhecido e estava se conhecendo melhor. Mas que ele queria namorar sério comigo. E isso deixou mais furioso ainda. Não tá certo, Nancy. Não tá certo isso. Não acho legal você ficar levando o homem para casa, até porque a gente tem uma filha. Você esqueceu? Você esqueceu. É claro que não esqueci. Quem cuida dela 24 horas por dia sou eu. Olha, eu não quero saber da minha filha crescendo num ambiente assim. Mas que ambiente, Kleber? Ficou louco? Louco eu? O que você está fazendo não é certo. Olha, a gente vai ter que conversar muito, mas muito sobre isso, viu? Muito. Eu já imaginava que ele fosse reagir desse modo. E não deu outra. Só que apesar de ter ficado preocupado, preferi, sabe, deixar que o tempo colocasse um... Até porque ele ia ter que, sabe, que cair na real. Eu não tinha nada que ficar bravo. Não tinha nada a ver com a minha vida. Nosso único elo era a Fernanda. Eu tinha dado para esse homem todas as chances do mundo de resolver a sua vida, né? Largar da mulher para ficar comigo, e ele nunca se resolveu. Como nessas alturas, eu já tinha certeza que não resolveria jamais. Chegou uma hora que eu me cansei. E era certo que uma hora ou outra eu acabaria conhecendo outra pessoa, né? Ele devia estar ciente disso.
Continuei me encontrando com o Donizete, falando com ele, ficando junto com ele, até que um dia, o inevitável, acabou acontecendo. Os dois ficaram frente a frente pela primeira vez. Olha, apesar de tudo o que ele tinha me falado, eu nunca imaginei que o Kleber pudesse ter uma reação assim mais forte. Lembro que o Donizete tinha passado em casa para nos apanhar. Tínhamos combinado de passar o domingo juntos num lugarzinho bem bacana ali em Campo Mago. Inclusive a Fernanda e a minha mãe iam junto. Só que o Kleber chegou bem na hora. Estávamos ali perto do carro, só esperando minha mãe fechar a casa, quando o carro do Kleber encostou. Não vou mentir, quando percebi, senti um calafrio. Ele já desceu com a cara fechada. Como eu já imaginava, né? E já chegou perguntando: estão indo onde? Posso saber? O Donizete ainda não o conhecia. Mas é claro que deve ter percebido de quem se tratava, né? A Fernanda, aliás, já tinha entrado no carro. O Kleber olhou, a viu lá dentro e falou: escuta, você tá achando que vai levar a Fernanda junto? Seja lá para onde você tá indo, Nancy? Nisso, o Donizete, meio sem graça, estendeu a mão para cumprimentar o Kleber e falou: boa tarde, eu sou o Donizete. Você deve ser o Kleber, né? Pai da Fernanda? O Kleber só olhou feio para ele, mas o deixou no vácuo. Nem respondeu. Apenas pediu para Fernanda sair do carro. Eu vi que ele estava bem nervoso. Chegava a tremer. O Donizete ainda falou mais alguma coisa e, num gesto deslocado, o Kleber se voltou para ele e, para o meu espanto e de todo mundo, desferiu um soco no rosto do Donizete. Sabe, foi tudo assim, do nada. Aí a confusão se instalou. Olha, eu nunca imaginei que aquilo pudesse acontecer. Mas o Donizete, que sempre foi um cara assim, tranquilo, naturalmente que levando um soco na cara, sabe, resolveu reagir. Eu comecei a gritar por socorro. Por sorte, os filhos da nossa vizinha vieram ajudar a separar. Mas olha, não foi fácil. Só que isso, naturalmente, teve consequências, né? Nosso passeio, por exemplo, foi por espaço. Até porque não tinha mais clima. Para não tornar as coisas ainda piores, cheguei a pedir que o Donizete fosse embora. Diz que a gente conversaria com mais calma depois. Na verdade, eu queria que o Kleber fosse embora. Mas com toda certeza, ele não sairia dali, porque o que ele queria era confusão. De todo modo, eu não imaginava que aquilo pudesse ter aquele desfecho. Donizete, por conta de tudo aquilo, tomou uma decisão. Conversamos por telefone depois e ele falou aquelas palavras: pelo jeito você ainda tem uma história com esse cara, né? Olha, Nancy, eu andei pensando, refletindo e não quero cair de paraquedas aí no meio dessa confusão. Mas por que você está falando assim? Eu não tenho mais nada com ele. O Kleber só pode ter ficado louco. Eu não sei por que ele agiu assim. Pois é, né? Mas acho melhor você resolver isso com ele primeiro. Você está terminando comigo, é isso? Vai ser melhor. Tá?
Quem sabe no futuro, né? Mas por enquanto a gente fica por aqui. Fiz tudo o que estava ao meu alcance fazer. Até porque não aceitei. Me tornei até inconveniente porque parecia um absurdo. Sabe, um homem que nunca me quis para ficar com ele, estragando a minha felicidade e se metendo no caminho de um outro homem que queria tudo comigo. Não era justo. Só que não sei, o Donizete, ele botou aquilo na cabeça que mandou resolver a minha situação. Mas de que maneira que eu vou resolver? Pai da minha filha não vai deixar de ser pai nunca mais. Sabe, esse vínculo a gente vai manter para o resto dos meus dias. Entre nós, não tem o que acabar. Porque não tem mais nada. Eu não sei se ele não acredita, ou se, por saber que esse infeliz vai estar sempre querendo atrapalhar tudo, resolveu tirar o time de campo. Quem sabe se interessar por uma pessoa livre, né? De qualquer modo, ele se afastou de mim. Olha, eu quis esganar, sabe, esse homem depois. E talvez até tivesse feito qualquer loucura se ele não fosse pai da minha filha. Porque foi muito injusto. Minha vontade foi de bater na cara dele. Ele não podia ter feito aquilo. Se metido na minha vida daquele modo, atrapalhado a minha história com o Donizete. Então será que eu não tenho o direito de ser feliz? Ele nunca quis, nunca. Aí quando eu encontro alguém que quer, que assume, ele vem atrapalhar tudo. Tudo ainda estava só no começo, eu sei. Mas eu senti que tinha futuro, porque ele estava gostando de mim, eu estava gostando dele. Mas aí, por conta desse translocado, com quem, infelizmente, você sempre tem esse vínculo, né? Porque, olha, eu senti demais o nosso fim. Na verdade, sinto até hoje. Mas o que posso fazer? Nunca vou perdoar o Kleber pelo que ele fez. Porque além de ter me enrolado durante anos a fio, me iludido, também acabou empatando a minha vida. Tirado de mim, quem sabe, minha única chance de ser feliz com outra pessoa. Como que eu posso perdoar um homem desse, meu Deus? Mesmo sendo o pai da minha filha. Não tem como. Não foi certo o que ele fez, não foi justo. Foi cruel demais. E, sobretudo, foi muito, muito injusto. Eu merecia, eu precisava ser feliz. Por que ele não permitiu, meu Deus? Por quê?